Ok, Rafael Adriano pediu para falar mais sobre dinossauros poucos conhecidos. Muito bem, vamos falar sobre mais alguns. Dessa vez vão ser 5 deles. Se inscreva no canal e ative o sininho. O primeiro dinossauro que a gente está apresentando aqui é um brasileiro. E é um compsognathídeo. O Myriskia assimétrica. Ou apenas Myriskia. O Myriskia assimétrica é um dinossauro compsognathídeo de 1 metro de comprimento, que viveu durante o período Cretáceo, no Ceará. A espécie foi nomeada assim. Além disso, o Myriskia é um dinossauro bem interessante. Tem dentes e garras afiadas, serrilhados também. Sem contar de que também teria algumas listras pela cauda, assim como o Sinosauropteryx, que eu apresentei em outro vídeo, talvez dos poucos conhecidos. Conhecido também como os poucos dinossauros conhecidos. Dinossauros poucos conhecidos, talvez. É um dinossauro bastante impressionante. E também conhecido como Belos Quadris, em latim. Ele veio de Pernambuco para o mundo, ser conhecido pelo mundo inteiro. Mas antes não era tão conhecido assim. O próximo dinossauro, que é o segundo da lista, é o pouco conhecido Acrocantossauro, nome que significa lagarto de espinha alta, ou apenas lagarto de espinha. Isso porque ele tinha uma corcunda, ou uma vela talvez. Ele é um Carcharodontosaurídeo corcunda, ou seja, lagarto corcunda. E o curioso é que essa corcunda que ele tem parece mais com uma vela, mas não era um animal aquático, e sim um animal terrestre, capaz de chegar até 3 metros e 11 metros de comprimento. Seu tamanho seria de 4 metros e teria apenas 11 a 12 metros de comprimento. Era um carnívoro impressionante. Tinha garras afiadas nas patas dianteiras que eram curtas que as traseiras. Tinha uma mordida que não era tão forte quanto do próprio tiranossauro. Viveu há mais de 113 milhões de anos. Há 67 milhões de anos, provavelmente também. Antes ele tinha o crânio, algumas costelas, entre outras partes da cauda. E ele era um predador surpreendente e que enfrentava o Deinonychus e caçava o Tenotossauro também. E até o Sauropelta. O próximo dinossauro, que é o terceiro da lista, é o Zephyrosaurus Ischafi. Foi um pequeno ornitópode, um ornitisquio bem impressionante que se parece com as aves modernas, mas não tinha asas, mas que tinha penas pelo corpo. Ele conviveu com o Deinonychus, Sauropelta e o Tenotossauro e o Acrocantossauro, que apareceu no segundo lugar. Ele era de pequeno porte e era uma presa fácil para o Deinonychus, que o caçava totalmente. Além disso, ele era rápido e que tinha apenas um pequeno diferente e um pequeno tamanho diferente dos comprimentos de qualquer tipo de animal. Em quarto lugar temos o Lecensaurus, ou Lecensauro, se você preferir esse outro tipo de nome em português. Lecensauro, nome esse que significa lagarto de Lencem, talvez, foi um grande herbívoro do período Triássico na Argentina. E ele era uma presa para os fasolasucos. Mas ele era simplesmente um saurópode menor. Então sim, ele era realmente um saurópode. E que simplesmente tinha garras. Simplesmente nas patas traseiras e dianteiras. Bom, ele não chega tão grande quanto os próprios saurópodes, mas era um herbívoro totalmente interessante. Mas talvez ele seria bem maior. Seu tamanho poderia ser mais de 15 metros.
Sim, talvez sejam 15 metros de comprimento, mas acredito que sejam de 13 metros de comprimento melhor. E ele é um dinossauro interessante que possuía várias habilidades e representa ser um dos dinossauros herbívoros mais impressionantes e também um dos dinossauros pescoçudos mais antigos, bem próximo do Plateosaurus, que andava em duas patas. E em quinto e último lugar, nós temos um dinossauro que talvez era pouco conhecido ou às vezes meio conhecido, e que viveu lá na África, no Egito, no Marrocos e também aqui no Brasil, no Maranhão. E que pode ser tanto um Carcharodontossaurídeo quanto um Megaraptor, o Barrariasaurus ingens, também conhecido como Deltadromeus. Mas o Deltadromeus é uma outra espécie que é meio confundida com ele, e que talvez nem seja um carnívoro, mas sim um herbívoro. Mas diferente do Deltadromeus, o Barrariasaurus era um animal que simplesmente se alimentava de carne. Ele era simplesmente um carnívoro terópode, gigantesco e que poderia chegar até um tamanho de provavelmente uns 12 metros. Ou talvez 13 metros de comprimento. E ele era um pouco menor que o próprio Carcharodontosaurus e o Spinosaurus. Mas o tamanho seria assim, com 13 metros. Mas talvez o que devemos dizer é que o Barrariasaurus não era um noassaurídeo. Ele seria mais um Carcharodontossaurídeo ou Megaraptorídeo. E foi descoberto em 1934. Mas o Barrariasaurus também teria uma forma diferente. Diferente do Deltadromeus, que também não era muito conhecido. Mas ele vai aparecer na parte 3 logo logo. Gostaram da parte 2? Então deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e comente aí embaixo, pois é uma forma de eu me comunicar com todos vocês. E galera, eu posso até fazer algumas perguntas pra vocês. Eu também posso fazer uma série sobre perguntas de como é a paleontologia, a biologia. Então, tudo bem. Enfim, adeus.